Veja só, Cuba, por exemplo, México, outro exemplo, eles regulam muito mais as relações de trabalho do que os Estados Unidos. São dois países que têm uma maior regulamentação da legislação trabalhista. Qual o fluxo migratório de trabalho? Os trabalhadores norte-americanos que vão para Cuba, vão para o México, né? Eles ficam desesperados para irem para a ilha de Cuba, ou é o contrário? Então, aí eu sei que é uma posição muito simplista, né? Eu estou pegando um ângulo somente do problema, mas é um ângulo interessante para a gente refletir. É uma reflexão. Qual o fluxo migratório dos trabalhadores? Vamos pegar países onde existe uma altíssima regulamentação do trabalho e países que têm uma regulamentação diminuta, menor. E vamos reparar para onde os trabalhadores querem ir, qual a vontade do trabalhador. Então, isso é muito interessante. Pegando a questão aí, só para terminar o discurso do Luiz, eu concordo muito com o que o Luiz diz, e principalmente na questão do FGTS e do INSS, que a turma fala que é um direito do trabalhador. Mas é um direito ou uma obrigação? Né? Quer dizer, é direito seu, então você pode não querer? Eu, por exemplo, eu posso não querer pagar o INSS e não contar com nada? Eu estou livre disso? Você pode ficar com o seu FGTS no seu bolso? Falar, esse mês é um direito meu, então como direito eu posso recusar, não quero, então vai ficar no meu bolso o fundo de garantia esse mês. Você não pode. Então não é direito, é um dever, é um ônus que você tem. Tratar FGTS e INSS como direito do trabalhador, sob o meu prisma, é um dos maiores engodos que existem na legislação trabalhista. Porque não é bônus, é ônus que você tem, é obrigação. Então, gostaria só de pegar aqui, vou recuar um pouquinho, comentar o que a Bia falou. A Bia falou coisas interessantes, mas antes só colocando, né? E no discurso do Luiz quero concordar, aliás, ele fez uma citação, a minha primeira análise dos Estados-membros. Né? Outra vantagem de deixar a jurisdição, a competência da legislação trabalhista para os Estados-membros é que nós poderíamos justamente ter comparações entre os vários estados. E essa comparação, ela seria muito útil para a nossa avaliação. Vamos ver o que é melhor? Vamos comparar qual estado está indo melhor? Que tipo de legislação é mais adequada aqui para o Brasil? Hoje em dia, a gente só tem comparações com outras nações. Então, eu gostaria muito de ver esse sistema de autonomia dos Estados-membros. Mas, enfim, agora entrando no discurso da Bia, veja só, Bia, esse aumento da gasolina que nós tivemos aí, eu assisti uma entrevista do Christian, é um cara aí do Partido Novo até, e ele comentou o aumento da gasolina vai proporcionar aí, me parece, 10 bilhões para o Brasil. E o aumento que eles estão aprovando aí como fundo partidário para os partidos políticos custará 6 bilhões. Quer dizer, praticamente esse suor, esse sacrifício de toda uma nação com o aumento da gasolina, eles vão jogar em campanha política. Então veja que disparate, que despropósito é isso. Sem contar que pelo sistema político atual, você tem meia dúzia de deputados que são eleitos, na verdade um pouco mais, 30 e poucos deputados, dos 500 e tanto, 30 e poucos são eleitos pelo seu voto. O resto são os puxadores de votos que vão trazendo gente que você não votou. Então, é o fim da picada. E com relação ao que você comentou também, Bia, a questão
da estabilidade do funcionalismo público, eu concordo em 100% com o que você disse. O risco custa. O risco custa. O risco vale alguma coisa. Se você detém estabilidade, me parece perfeitamente razoável que aquele que não detém estabilidade, ele tenha que ter um salário também muito bom, até melhor que do funcionário público. Ele tem que, já que ele tem esse risco, ele tem que ter uma compensação pelo risco. E não é o que a gente vê. Né? Eu acho que o funcionário tem que ganhar muitíssimo bem, até para atrairmos boas cabeças e bons valores para o funcionalismo público. Mas, quando o funcionário público está ganhando muito mais que a iniciativa privada, pelo fato dele não ter um risco, tem um desequilíbrio aí, tem um problema. Hoje, as grandes cabeças do Brasil, eles querem ou ir para o funcionalismo público ou cair fora do Brasil. Esse é um problema grave. Outra coisa que você perguntou, Bia, para que serve a OAB? Eu vou falar assim, ela, para mim, serviu para uma coisa, para suprimir da minha carteira R$1.000 por ano. Ela serve para isso. Eu não quero falar rouba, porque me parece um verbo muito pesado. Mas, né, falar a verdade, ela me tira R$1.000 por ano e nunca me deu nada. Para mim, positivamente, nunca serviu para nada. E não considero também um direito do advogado, a OAB. Porque direito, então, eu não quero. Eu não quero esse direito, então. Então, se eu não tenho o direito da recusa, ela não é direito. É um ônus, é uma obrigação, é um peso. É um peso. E outra, os meus colegas aí que estão na OAB tal vão me perdoar, mas é o que eu penso. Veja, nós pagamos uma faculdade, pegamos o diploma. Eu não devo nada, eu não preciso ficar pagando anualmente para trabalhar. Porque se o trabalho é um direito que eu tenho, se o trabalho é o meu patrimônio, é a minha propriedade privada, você onerar esse trabalho com um sindicato, vamos chamar assim, né? Isso não está correto. Na verdade, você está lesando o meu direito ao trabalho. Porque e se eu não puder pagar esses R$1.000, então eu não posso trabalhar? Então, é um problema gravíssimo isso aí. Nós temos que acabar com esse peso para os advogados. Como o sindicato é um peso para os trabalhadores também. E sempre lembrando, se realmente for direito seu, é facultativo. Tudo que for obrigatório e a turma falar que é direito seu é retórica maliciosa.